Quem são os bastardos de Blackfyre, quem é Baelor e Maekar Targaryen, passado do Dunk e as justas começaram com tudo. Nesse vídeo vamos comentar 30 detalhes do segundo episódio de Cavaleiro dos Sete Reinos. Então, vamos nessa! The boys used to call me Tansel too tall. You're not too tall. I mean, you're just right for... For? Puppets. Yeah, puppets. Fala pessoal, eu sou o Pedro e como a série tá legal, né? Não teve nada uou, tipo, mudou tudo, tirando, claro, as justas, que foram bem legais de acompanhar ali a parada dos cavaleiros se enfrentando. Pô, foi uma cena legal, inclusive cena de noite e você enxerga tudo em Game of Thrones, isso é raridade. Mas, cara, o grande triunfo da série até agora tá na simplicidade e tá nos diálogos. Aquela cena do Dunk falando com o Egg, depois do Dunk tentar flertar com a Tanselle e passar vergonha, pô, aquilo ali foi ouro. O Egg todo empolgado ali, fingindo que é um cavaleiro, o Dunk ganhando cada vez mais motivação pra ir no dia seguinte ir lá participar das justas e brilhar. A cena do cabo de guerra, cara, foi simples demais, mas foi muito legal. A cena do Dunk meio que se despedindo do Passo Manso. Cara, a trilha sonora, a direção, a atuação... Pô, é uma cena que você se importa com um cavalo que você viu em 3 cenas até agora, você se importa, você fica triste, sabe? Então assim, cara, eu tô adorando a série até agora, é tudo que eu queria que fosse, eu tô me divertindo demais e eu tô muito feliz com a série até agora. E eu quero saber o que você achou, então me conta aqui nos comentários. Já aproveita e deixa um like no vídeo, deixa logo agora pra você não esquecer e se inscreve aqui embaixo e ativa o sininho, porque toda segunda-feira, na hora do almoço, vai sair um vídeo como esse, analisando o episódio da semana. E ter sua companhia vai ser maravilhoso. Agora, o que eu não esperava ver em Cavaleiro dos Sete Reinos, uma série de Game of Thrones, é a Anaconda. Pra mim, Anaconda era aquele filme com Jack Black, Paul Rudd, o Celton Mello, mas pelo visto tá aqui na série e tá com o Sir Alan de Centarbo. E enquanto vimos aquilo, ouvimos, né, o discurso do Dunk. No discurso, ele cita que o Sir Alan era um veterano de guerra, já lutou em 100 guerras, o que com certeza é um exagero, mas ele realmente é um veterano de guerra. Ele lutou no Capim Vermelho, lutou contra o Rei Abutre, participou de vários torneios, e como até falei no vídeo do primeiro episódio, segundo aqui o livro, o Sir Alan morreu de resfriado. O tempo virou, ele, por ser um pouco mais velho, acabou pegando resfriado e... acabou morrendo. Só que pelo visto aqui na série vai ser um pouco diferente. Não diferente, tipo, não mudaram pelo visto, né, a motivação da morte dele, mas sim acrescentaram. Aqui vimos que o Sir Alan já estava machucado. Ele tinha machucados ali no seu pulso direito, machucados que ele não estava tratando muito bem, o Dunk sabia que ele estava mal, a gente vê ele ali meio mal, né, com uma aparência não tão legal assim, então o que dá para interpretar é o seguinte: por conta do machucado aqui no seu pulso direito, o machucado acabou infeccionando, foi meio que, né, trazendo doenças para o seu corpo, daí quando veio o resfriado, ele já estava meio que fragilizado e bum, né, se foi de vez. Enquanto continuamos o flashback, temos a logo da série. Não tem nenhuma intro, não tem nada especial. É simplesmente a logo da série ali, pum, com uma tela preta de fundo. Como saíram algumas coisas depois que eu postei o vídeo do primeiro episódio, eu quero só comentar brevemente com vocês. Sobre aquela cena de cocô, que eu vi muita gente reclamando no vídeo passado. Tipo, o episódio inteiro foi só elogios, mas teve uma cena, a cena da cagada, que todo mundo detonou. Então, sobre essa cena, o próprio George Martin não gostou muito. Ele leu o roteiro, ele disse que não entendeu o motivo da cena estar ali, não gostou muito bem, mas o showrunner Ira Park insistiu pra cena ficar na série e assim foi feito. Ele até se explicou dizendo: não, a nossa ideia não era menosprezar Game of Thrones, zoar a série original, flertar, nada disso. O que eu queria mostrar é que o Dunk ainda não é um herói. Ele é apenas um garoto com o estômago embrulhado, assim como eu. Então por isso ele manteve o pé no chão e manteve a cena aqui no primeiro episódio. Lembrando, ele já disse em outras entrevistas que o George Martin sempre foi a primeira pessoa a ler os seus roteiros. Antes dele mandar para a própria HBO, ele escrevia, mandava pro George Martin, o George Martin analisava e aí sim ele mandava para a HBO e todo o processo começava. E para quem não botava fé, Cavaleiro dos Sete Reinos teve a terceira maior estreia da história da HBO Max, ficando atrás apenas de House of the Dragon e The Last of Us, e inclusive superando It Welcome to Derry.
o universo de Game of Thrones está mais vivo do que nunca. E digo mais, se a terceira temporada de House of the Dragon não for uma atrocidade, um crime, como foi o final de Game of Thrones, o hype vai ser gigantesco e o sucesso vai ser ainda maior. E claro, vai ter vários vídeos aqui pra vocês. Agora, voltando aqui pro segundo episódio, continuamos com a narração do Dunk. Ele diz que Sir Alan não teve filhos, o que é verdade. O Dunk meio que é o seu filho, né? O seu filho adotado, que ele adotou ali quando o Dunk tinha mais ou menos uns 7 anos. Mas ele tinha um sobrinho chamado Roger de Santarbo, que era o seu escudeiro, mas aí acabou morrendo na Batalha do Capim Vermelho, como o Dunk, né, até fala mais à frente. Pelo trailer, a gente vai ver pelo menos o pós-batalha sendo adaptado nos próximos episódios. Então talvez a gente veja o Roger, veja como ele morreu, ou talvez o próprio Sir Alan meio que fica ali lamentando a sua morte, faça algum enterro, alguma coisa assim. Então vamos ver, né, pra poder descobrir. O Sir Alan aparece ali cantando que vai pra Valfreixo ver a Bela Donzela, que nem o Dunk descreve no livro, então, pô, fidelidade 100%. E essa tal Bela Donzela é essa aí, a Gwyn. O torneio tá rolando pra celebrar o seu 13º aniversário, de forma parecida como o que vimos lá no primeiro episódio de House of the Dragon, que o Viserys foi meio que um torneio ali em Porto Real pra celebrar o nascimento do seu filho. Só que, né, enfim, e o que vemos nesses flashbacks é o retrato exato do que é ser um cavaleiro andante. Eles ficam ali andando, se tiver algum senhor que precisa de ajuda e ele acreditar na causa, ele vai lá, vai servir e depois vai seguir o baile e vai, né, pra próxima aventura. O Dunk até diz que o Sir Alan não era um guerreiro tão habilidoso assim, mas ele era obstinado. E aqui no livro tem uma passagem que diz o seguinte: Sir Alan me ensinara o melhor que ele podia, mas o velho nunca fora o melhor dos cavaleiros, nem quando jovem. O Dunk fala que ele e Sir Alan serviram a Casa Florent quando o pai perdeu a visão. E uma curiosidade sobre isso é que o Dunk menciona aqui no livro que mais ou menos isso foi uns 3 anos antes de começar aqui a história da primeira temporada, e que depois de servir a Casa Florent, o Sir Alan, aqui ó, tava cheio da grana. Ele prometeu que ia levar o Dunk num bordel, pro Dunk ali ter a sua primeira experiência com uma donzela, né, poder soltar o palhaço, perder a virgindade, mas como o Sir Alan tava bêbado, meio que nada aconteceu, o Sir Alan esqueceu, o Dunk não lembrou e meio que ficou por isso. Então o Dunk ainda é virgem. O Dunk até menciona que ele poderia ter lembrado o Sir Alan, mas ele não queria, porque se ele não podia ter uma donzela bem nascida como um cavaleiro de verdade, ele não queria alguém que se interessaria mais pela sua grana do que por ele em si. E olha, sabe as palavras, hein? Aliás, se você quiser comprar o livro Cavaleiro dos Sete Reinos, eu vou deixar o link da Amazon aqui na descrição. É o link de afiliado, você não paga nada mais, mas eu ganho uma pequena comissão que vai acabar ajudando aqui o meu trabalho. E sério, vale muito a pena. Esse livro é uma delícia de ler e eu tenho certeza que você vai gostar. Nesse mesmo trecho, ele fala sobre o Lord Hayford. Sir Alan serviu a casa ali na Batalha do Capim Vermelho, essa que foi a batalha que marcou o final da primeira rebelião Blackfyre, quando Daemon Waters foi morto, e o Sir Alan estava ali prestando apoio à Casa Hayford, a Casa Hayford que estava defendendo o rei Daemon II. Acabou que o Dunk não conseguiu nada com os Florent, nada com os Hayford, e vai tentar ali, de forma desesperada, falar com o Lord Tyrell. O nome desse cara é Léo Espinholongo Tyrell. Ele é o grande senhor soberano ali na região da Campina. Sir Alan e Dunk serviram a Casa Tyrell antes do Egg nascer, então ali uns 10 anos atrás, ali no começo da parceria dos dois. O Sir Alan sempre falava bem dos Tyrell, sempre elogiava o Léo Tyrell, mas aí o cara cagou pra ele e o menosprezou como se fosse nada. E sim, esse Tyrell é parente dos Tyrell que aparecem lá em Game of Thrones. Os Tyrell não aparecem em House of the Dragon porque eles ficaram neutros durante a guerra, não apoiaram nem o Aegon nem a Rhaenyra, e por isso não apareceram e nem vão aparecer nas próximas temporadas. Logo depois, os Targaryen chegam ali em Valfreixo. Quando vimos os estandartes, repara só, tem o famoso dragão de 3 cabeças, mas tem 2 pernas, 2 patas, melhor dizendo, ao invés de 4, como vimos em House of the Dragon. Na época da segunda temporada, o George Martin reclamou muito, disse que estava errado, que não é assim, que ele detalhou que eram 2 patas, e agora, né, pelo visto, eles corrigiram aqui para Cavaleiro dos Sete Reinos. Quer dizer, vamos ver se na terceira temporada o Ryan Condor corrigiu. Mas como o Ira Park ali tá brother, muito próximo do George Martin, ele, né, respeitou a fidelidade e manteve o dragão com 3 cabeças e 2 patas. E aqui, eu prometi e eu vou cumprir. Esses vídeos de análise de episódio não vão ter spoilers do futuro da série. Eu vou comentar só o que esse trecho no livro, né, acabou adaptando. Porém, como esse é um vídeo de detalhes,
eu tenho que mencionar. Quando o Dunk tá contando como é que foi o encontro com o Tyrell pro Egg, o Egg menospreza o Lord Tyrell e ainda diz: por que você trata esses capachos da realeza como se fossem seus superiores? E depois que os Targaryen chegam, o Egg mete um caô e mete o pé. Mais à frente no episódio, né, quando o Dunk fala que ele quer servir a guarda real pra servir os Targaryen, o Egg na hora se demonstra contra, não apoia. Então assim, bom ficar de olho. E cara, eu gostei muito desse diálogo final ali entre o Dunk e o Egg. De novo, é muito simples, mas é muito bem feito e muito legal. You best be here when I come back. Rob me and I'll hunt you down with dogs. You don't have dogs! I'll get some. Where? Conhecemos dois príncipes Targaryen, Baelor Targaryen e Maekar Targaryen, dois heróis de guerra que ajudaram o pai a vencer a Batalha do Capim Vermelho. O Daemon se casou com Miriam Martell, foi isso que trouxe Dorne aos Sete Reinos de Westeros, e como podemos ver, o Baelor tem cabelo preto e o Maekar cabelo prateado. O Baelor puxou a mãe, né, que por ser Martell tem cabelo preto, e por isso ele tem cabelo preto, e o Maekar puxou o Daemon, e por isso tem cabelos prateados. O Maekar é casado com Diana Duane, e juntos tiveram vários filhos, como Aerion, conhecido como Aerion Chama-Viva, que tem cabelos prateados, assim como o pai. Já o Baelor é casado com Jenna Dondarrion. Sim, era parente do idiota Dondarrion, que vimos no primeiro episódio. E juntos, eles tiveram o Valar, que até aparece mais à frente ali na cena do torneio, e também Mataris, que vai ter uma importância maior ali na história da segunda temporada. Aproveitando, o rei Daemon II teve 4 filhos, o Baelor e o Maekar, que eu apresentei anteriormente, o Aerys, que não teve filhos, era mais focado em ler, e vai ser importante na história da segunda temporada, e o Rhaegal. Ele não tem muita importância assim em nenhuma história dos 3 pontos, mas o Dunk diz que diziam que ele era louco, manso e doente. Logo depois, o Dunk também conhece 2 cavaleiros da Guarda Real, o Sir Donald de Val do Caço e o Ronald Crakehall. E é legal ver como o Dunk fica perante, né, os cavaleiros da Guarda Real. Nas outras 2 séries, a gente vê cavaleiro toda hora, né, até demais, como House of the Dragon, até se acostumou, mas é legal agora ver uma outra perspectiva. O Dunk fica ali surpreso com o lugar, porque o Sir Donald é de Val do Caço, ou em inglês Duskendale, que é uma cidade que fica ali bem próxima de Porto Real. A região de Val do Caço é controlada pela Casa Darkling, que é descendente dos primeiros homens. E além do Sir Donald, vimos, por exemplo, o Sir Steffon Darkling lá em House of the Dragon. Também vimos o Lord Gunthor se recusando a se render para o Rhaegal II, sendo morto, e ainda tendo a cidade sendo saqueada. Dunk se infiltra ali e fica ouvindo as conversas privadas do Baelor e do Maekar. Ficamos sabendo que 2 filhos do Maekar estão desaparecidos, o Daemon, que não é o rei Daemon, sim outro Daemon, e também o Aegon. A bela donzela fica ali botando pilha no Dunk, diz que ele é grande, que ele é estúpido, e essa é uma singela referência a como Sir Alan chamava o Dunk aqui no livro. Ele ficava falando que o Dunk era Dunk grande pateta, Dunk tolo, Dunk cabeça dura como muralha de castelo. E outra curiosidade é que no livro o Dunk diz que a bela donzela nem é tão bela assim, e que, por exemplo, ele acha a Tanselle muito mais bonita. Enquanto isso, o Baelor diz que Daemon pertence a um torneio, assim como Rhaegal e Aerys. Se você não entendeu, ele tá zoando, porque o Daemon é um péssimo cavaleiro, não tem nenhuma habilidade com a espada, andar em cavalo, ele é muito ruim, mas o Maekar ainda tem esperanças ali que ele aprenda no futuro e meio que tenta levantar a imagem do filho. Eu posso estar viajando, mas ali na cadeira do Maekar tem a logo da Casa Martell, que é um sol bem forte, até pode ser, considerando a importância da Casa Martell, especialmente na vida do Maekar e do Baelor. E ali atrás do Dunk temos, claro, a famosa estrela de 7 pontas, que é ligada à Fé do Sete, a Fé do Sete, que é a religião mais popular de Westeros. Outro ponto que eu quero chamar a atenção não é nenhuma referência, nenhum easter egg, nenhuma curiosidade, e sim em como a série trata os seus personagens. Por exemplo, no episódio passado, vimos o Dunk praticamente ali se humilhando para o bêbado do Manfred Dondarrion meio que atestar a sua identidade. O cara caga e menospreza tanto o Dunk quanto o Sir Alan. Aí quando o Dunk vai falar pra ele, pra realeza, né, pro Maekar e pro Baelor, o Maekar caga pro Dondarrion como se ele fosse um Zé Ninguém. Depois o próprio Maekar até caga ali
pra piada do Lord Ashford, que é o grande anfitrião disso tudo. E quem realmente para e presta atenção na história do Dunk, no que o Dunk quer falar, é justamente o príncipe herdeiro ao trono, cara. Olha só como o mundo dá voltas. E essa é uma das coisas que eu acho mais legais aqui da escrita do George Martin. A dinâmica que ele traz é muito boa. Pra felicidade do Dunk, o Baylor se lembra do Sir Alan. E quando o Maker pergunta por quê, porque ele se lembra de um cavaleiro andante que ele só viu há 16 anos atrás, ele fala: olha, eu quero conhecer muito bem os meus adversários. Sir Alan ensinou a mesma coisa pro Dunk. Quanto melhor você conhecer o seu adversário, vai ser mais fácil para você derrotá-lo. Mas é aquela, se você se mostrar demais e se mostrar demais antes da hora, tu tá ferrado. Agora, se você reparar, quando o Dunk ali meio que se levanta, depois que quase faz cagada ali falando com o Baylor, o Dunk fica meio nervoso. Ele não sabe se olha reto, se olha pra baixo, ele fica meio que assim, tipo, mantendo a cabeça num vai e vem. E no livro, o Dunk diz que realmente ele tava perdido. Ele não sabia se ele tinha permissão pra olhar pra um príncipe no seu rosto. Então, por isso, na cena, ele fica assim. Após assistir mais um teatro da Tanselle e ficar todo bobo vendo ela, cara, foi muito legal, o Dunk pede pra Tanselle pintar o seu escudo. Ela aceita pintar. Mas aí, quando ela pergunta o que o Dunk quer no escudo, ele fica um tempo pensando, meio que dá pane no sistema, ele não sabe o que falar. E esse trecho no livro, cara, ressalta muito bem como é que funciona esses momentos. Várias vezes, quando a galera fala com o Dunk meio que para, fica meio que sem saber o que responder e quase que se embola. O Dunk, ele se cobra muito internamente, até por conta da sua experiência ali com o Sir Alan. Então, nesse momento aqui no livro, ele tava pensando, Dunk cabeça dura, Dunk o pateta, o cabeça dura como muralha de castelo. Ele fica ali se cobrando pra tentar pensar em alguma coisa, mas aí o Egg o salvou. E até dando um spoiler de como vai ficar o escudo, porque, né, tá no pôster, o escudo vai ficar assim. E convenhamos, vai ficar lindão. Logo depois, ela se apresenta e diz que é Tanselle. Dizem que ela é Tanselle alta demais. O Dunk discorda e diz que ela tem a altura perfeita para... E aí, ele pensa, ele não fala e fica por isso mesmo, né? O Egg até fala, é perfeito ali pra fazer o teatrinho. No livro é a mesma coisa, ele também não termina a frase, mas tem outro trecho que meio que explica e dá continuidade pro que o Dunk estava pensando. A Tanselle tem a altura perfeita pro Dunk conseguir beijá-la sem precisar se abaixar. Pegando esse gancho, nesse mesmo trecho que o Dunk explica que ele pensou que poderia beijar a Tanselle sem precisar se abaixar, ele explica que ele não é bebê, ele já beijou na boca. É o seguinte, quando ele estava em Lannisporto, uma taverneira lhe ensinou a beijar. Ela teve que sentar ali numa mesa, o Dunk teve que se abaixar, e aí ela ensinou ele a beijar, meio que, né, ele beijou pela primeira vez. Isso tudo aconteceu porque, né, ela era baixinha, o Dunk era gigante, e meio que ficou ali, ó, num vai e vem. E, cara, é foda, né? Eu acho que isso é um evento canônico na vida de todo homem. Você pode ser quão alto for, você vai se interessar por uma baixinha e vai sofrer pra conseguir beijá-la. E essas baixinhas aí, que, pô, pequenininha, mas o estrago que ela causa no coração da gente é absurdo, cara. É impressionante. Eu já superei, tá tudo bem, tá? Agora, um trecho novo que não tem no livro foi a conversa entre Dunk e Egg depois da cena da Tanselle. Eu particularmente adorei. Eu acho que, cara, foi a cena que eu mais gostei aqui nesse segundo episódio. A cena foi simples, mas ela agregou muito a relação dos dois, ajudou a solidificar a amizade, a relação entre eles, sabe? E nesse diálogo, o Dunk fala o que eu até falei anteriormente. Beleza, a Tanselle vai lá, vai pintar o escudo, mas vai fazer isso porque o Dunk pagou pra ela fazer. O Dunk queria que ela fizesse porque, né, ela quer, porque ela gostou do Dunk, faria como um agrado. O Dunk é ingênuo ainda, então dá pra passar aquele pano. E outro exemplo da sua ingenuidade é que logo depois, quando o Egg tá meio que se abrindo, falando, pô, será que eu vou ser um cavaleiro um dia? Todo mundo diz que eu sou muito pequeno, até muito pequeno pra minha idade. Aí quando o Egg achava que o Dunk ia meio que reconfortar, ajudar, né, não, ia tentar ser um amigo, né, aconteceu isso aí. Everyone's always told me I was stupid. And? What? What? What did you do when people said you were stupid, sir? What business is that of yours? My problems are my own. I thought... Aren't you trying to help me? Help you what?
grow. É sério, mano. Esses dois juntos é muito bom. Eu gargalhei dessa cena, velho. E outra cena nova foi a cena do cabo de guerra, que também não tem no livro. Foi outra cena simples, mas que eu também gostei. Fora que também tivemos uma demonstração da força do Dunk. O Dunk ganhou o cabo de guerra. Beleza, o Lionel voltou ali e deu meio que o tchan final. Mas o Dunk, ele ficou sustentando e deu pra ver que o Dunk é muito forte. E detalhe, ele ganhou o cabo de guerra e até se vingou pela grosseria do Starrell no começo do episódio. O Dunk deixou o escudo ali com a Tanselle vai pintar, e ele foi atrás de uma armadura com pate de aço. A cena é igualzinha no livro, 1 para 1, eu gostei bastante. Mas logo depois vimos o Dunk vendendo o passo manso. A série não explica, né, diretamente por que ele vendeu o passo manso, mas na cena anterior meio que dá uma dicasinha e fica implícito. O Dunk vendeu o passo manso porque ele não tem dinheiro. Ele só tinha 2 veados de prata que ele gastou ali pra alugar armadura por um dia. Então ele vendeu o passo manso meio que ali no desespero pra ter o que comer, pra conseguir, né, participar do torneio, mas ele fala, olha, eu vou vender, né, peguei a grana, mas eu vou lá, vou ganhar o torneio e eu vou te comprar de volta, e eu gostei disso. E cara, essa cena me fez me importar com um cavalo que eu acabei de conhecer, tipo, a gente viu, sei lá, 3 cenas do Passo Manso, mas eu fiquei triste ali do Dunk vendendo ele, sabe? A trilha sonora, a direção e a atuação sutil do Peter só agregaram nisso, cara, cena maravilhosa. Dunk pega a bebida pro Egg, ele dá um peteleco e diz que tinha inseto na sua cidra. O curioso é que cidra é uma bebida alcoólica e o Egg é uma criança. Mas como estamos aqui na época medieval, criança beber é o menor dos problemas. E de curiosidade, cidra é uma bebida feita a partir do sumo de maçã e é conhecida ali como uma alternativa barata e doce para um espumante. Na conversa, o Dunk fala que o Sir Alan morreu ali por volta dos 60 anos e que ele almeja ganhar para quem sabe virar um cavaleiro da guarda real ali pros Targaryen. O Egg não gosta e explica que o Sir Donald na verdade só tá onde tá porque ele é filho de um homem muito poderoso, e ele sabe disso porque ele gosta de pescar. E o Egg gostar de pescar meio que não é mentira, tanto que ele pescou o peixe no episódio passado, como vimos ali no finalzinho. Mas também é uma referência ao próprio Dexter, já que o Dexter na vida real, ele adora pescar com seu pai. Falando no Dexter, nessa semana sairão os vídeos de curiosidades sobre o Dexter e sobre o Peter. O do Dexter saiu primeiro, sai na quarta-feira, meio-dia, e o do Peter sai na quinta-feira, meio-dia. Porém, já na segunda-feira, se o vídeo estiver pronto, eu vou liberar antecipado para os membros aqui do canal. E eu farei a mesma coisa com o vídeo do Peter. Assim que estiver pronto, eu vou liberar apenas para membros. Mas a data oficial de lançamento para todo mundo é quarta-feira, meio-dia e quinta-feira, meio-dia. Pegando esse gancho, eu pretendo ativar o clube de membros aqui do canal, tá? Eu já tenho um clube de membros, tá ativo, você pode ser membro se você quiser, só que a partir dessa semana, você vai ser membro e você vai ser recompensado. Você vai ter acesso antecipado aos vídeos, então assim, o que eu puder postar antes, eu vou postar. Eu, claro, não posso fazer um vídeo como esse e liberar antes por conta de spoilers, mas, por exemplo, os vídeos do Dexter e do Peter vão ser liberados antes para membros. Eu farei react, por exemplo, vendo Cavaleiro dos Sete Reinos e vou liberar apenas para membros. Farei review de filmes e séries que eu não posso comentar, que não tem espaço, né, para comentar aqui no canal. Por exemplo, eu vi Agente Secreto, vi The Pitt, A Empregada, vi o Percy Jackson, não comentei no canal, mas eu vou comentar apenas para membros. Quando tiver um número legal, a gente pode marcar lives mensais apenas para membros, então para ter uma dinâmica bem legal e eu ficar ainda mais próximo de vocês. Muito em breve terão emotes e selos apenas para membros, para você mostrar que você é membro aqui do canal Good Nerd. Eu já encomendei, então assim que estiverem prontos eu vou liberar para vocês. Fora que, claro, você sendo membro, você vai estar ajudando o meu trabalho. Então, se for uma coisa que não fizer falta para você e você puder me ajudar, eu tenho certeza que você vai gostar do que eu tô preparando. Voltando, o torneio começa e vimos o Tully ali comendo um peixe para se exibir, já que, né, o símbolo da casa Tully é um peixe. Queria ver se o Lannister teria coragem de fazer a mesma coisa. Quando o torneio começa, temos o Lionel Baratheon, o Sir Abelard Hightower, o Leão Grisalho, o Daemon Lannister, ali no fundo tem o Leo Tyrell e o Valar Targaryen. A armadura dele é irada, mas sendo honesto, cara, a armadura do Lionel é a minha favorita. E pô, eu achei um barato ver o Egg ali todo empolgado, vibrando vendo o torneio, mas aí depois que ele viu como os escudeiros ficam no torneio e que não é tão simples assim, ele meio que cai na realidade,
fica meio nervoso. Depois o Dunk também tem meio que uma crise de ansiedade se imaginando naquela situação, então gostei de como a série preparou todo esse terreno. E no torneio vimos o Valar derrubando um Hightower. Tendo todo o background de House of the Dragon, ver um Targaryen humilhando um Hightower, não vou mentir, abriu um sorriso no meu rosto. Após o primeiro dia de justas, vimos ali o Egg todo empolgado e ele fala: "Você se rende, bastardo Blackfyre?" Vocês pediram e vai rolar um vídeo no canal explicando tudo sobre a rebelião Blackfyre. Vai sair nas próximas semanas, não sai nessa semana, mas deve sair ou na semana que vem, após o terceiro episódio, ou na outra, após o quarto. Mas só explicando aqui brevemente. Tudo isso tem a ver com Daemon Waters, que é filho bastardo do rei Aegon IV com a princesa Daena Targaryen. Ué, peraí, se ele é filho de 2 Targaryen, como ele é um bastardo? Então, ele é filho de Daena Targaryen, mas quem era esposa do rei Aegon IV naquele momento, esposa oficial, era a Naerys Targaryen, que é a mãe do Daemon II. Aí, quando Aegon IV morreu, surgiu toda a briga ali pelo trono, para saber quem ia, assumir o trono após a morte do Aegon, mas como não tinham dragões, não tivemos um segundo House of the Dragon. Rolou a famosa rebelião Blackfyre, que foi ali a primeira briga entre o Daemon e o Daemon II. Nessa rebelião, o Daemon fundou a casa Blackfyre para ser o oposto ali da casa Targaryen. Ao invés do dragão vermelho e do fundo preto, a casa Blackfyre é ao contrário. E Blackfyre porque ele portava a lendária espada Blackfyre, espada que foi do Aegon, o Conquistador. No vídeo da rebelião eu vou explicar melhor tudo isso, então fiquem tranquilos. O episódio termina ali com o Dunk todo confiante, porque no dia seguinte ele vai pegar o seu escudo, vai pegar a sua armadura, vai pro torneio e vai dar um show. Será que isso vai acontecer? Será que ele vai mandar bem? Será que ele vai mandar mal? O que vai rolar? Bom, na semana que vem a gente vai saber. Já nessa terça-feira ali, meio-dia, vai sair um vídeo analisando o teaser do terceiro episódio pra gente ter meio que um gostinho do que vai rolar. Aí, claro, na segunda-feira que vem eu comento tudo com vocês. Mas enquanto isso, se você não viu o vídeo do primeiro episódio, é só você clicar aqui que eu vou estar te esperando. Esse vídeo ficou muito legal. Eu acho que esse segundo aqui ficou até melhor, mas se você não viu, clica aqui, porque um vídeo complementa o outro.